Alô, amigos, o programa Cidadania está entrando no ar e vai falar de cultura, que para os poetas e os filósofos, cultura é a ecologia da alma. E o povo brasileiro que faz tanta cultura, elabora tanto, cria tanto, faz uma coisa multicolor, multifacética, fascinante, que encanta o mundo, nem sempre tem acesso ao que ele mesmo produz, nem sempre tem acesso aos bens culturais. Para isso, surgiu o Plano Nacional da Cultura, para democratizar o acesso, democratizar a forma de fazer, a forma de trabalhar e produzir uma relação generosa entre a cultura, a identidade nacional e o desafio de um povo buscando o seu rumo. Para esse tema, nós temos aqui hoje no programa Cidadania como convidados o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, do Amapá, quem agradeço muito pela presença. Eu que agradeço, Beto. Eu agradeço a honra de estar aqui ao lado desse ícone da cultura brasileira, que é Sérgio Manberti. Que é o outro nosso convidado, que o senador já adiantou, o secretário nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, nosso querido Sérgio Manberti, que tem uma trajetória tão linda, tão generosa também no teatro, na televisão, no cinema brasileiro e no pensamento das políticas culturais. Obrigado pela presença. Muitas lutas, tanto você quanto você, né? Muitos. Sou um aprendiz seu. Em relação à cultura, eu dizia aqui antes de começar a entrevista que nessa entrevista meu papel é de coadjuvante porque ninguém conhece, é mais protagonista na cena da cultura nacional quanto você. E o que nós temos avançado nos últimos anos deve-se muito à sua contribuição para a construção do que nós vamos conversar aqui, que é o Plano Nacional de Cultura, que é um dispositivo consagrado na Constituição da República, né, e que conseguimos nos últimos anos... O primeiro marco legal que a gente conseguiu efetivar em termos de uma institucionalização desse ministério, né? Mas, Sérgio, como é que a gente paga essa dívida que se construiu ao longo de mais de séculos contra o povo brasileiro, tão criativo, mas nem sempre com acesso aos bens culturais? Eu acho que em primeiro lugar, com essa noção básica de que a política cultural tem que ser a política de cultura para um país como o Brasil, com essa diversidade extraordinária, é de garantia de direitos, como a Constituição prevê. E, na verdade, o nosso Ministério da Cultura ele sempre foi muito frágil institucionalmente. Foram as primeiras impressões do ministro Gilberto Gil. Qual é a sua impressão sobre o Ministério? Ele é frágil institucionalmente. E, vamos dizer, até muito definitiva em termos daquilo que significava o fato de ele ter se desmembrado do Ministério da Educação, ficou com a parte mais... O primo rico a prima rica era a educação. A cultura ficou com a parte menor, com menos orçamento, com menos gente. E quando nós começávamos a construir um processo crítico, no sentido de a gente dar mais robustez ao Ministério, veio o governo Collor e extingue o Ministério. E aí aquilo foi realmente um impacto Nós violento. tivemos, eu acho, a década de 90, se para o Brasil a chamada década perdida foi a década de 80, não seria exagero dizer, Sérgio, que a década perdida para a cultura brasileira foi a década de 90, a partir da extinção do Ministério da Cultura. Vale lembrar quem tinha sido o primeiro-ministro da Cultura, Celso Furtado. Celso Furtado, que é o homem do desenvolvimento, né? Agora, veja bem... Criado pelo presidente Sarney. O mais importante nesse processo todo é o seguinte, é que justamente o impacto dessa medida, ele, vamos dizer, criou na sociedade uma mobilização, e aí eu, como cidadão ali, eu acho que aí os programas de cultura que nós elaborávamos, eu sou um homem partidário, que elaborava para o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, então havia já, desde 94, que nós consultávamos a sociedade, porque acreditamos que todo o processo cultural, todo o processo político, eu diria, cada vez mais, esse poder tem que estar dividido, quer dizer, não basta só votar. Eu acho que o compartilhamento é
cada vez mais importante para que a gente possa realmente se sentir, vamos dizer, efetivamente participando de um processo de construção da democracia. A democracia é isso, é controle, não controle no sentido de cercear, controle mas no democrático. sentido, o controle democrático. Mas é justamente você estar garantindo direitos em todos os níveis, direitos sociais, direitos econômicos e certamente os direitos culturais que estão ligados diretamente à constituição da própria cidadania, né? Eu acho que o que mais é importante nesse momento é que a sociedade, a partir desse impacto que foi tão grande, você veja, nós produzimos 100 filmes nessa época. Em 90 produzimos um só. Hoje nós estamos chegando de novo a 100 filmes. Produzimos os 100 filmes. Avançamos enormemente, mas a gente sempre tem o gargalo da distribuição. Ainda a hegemonia da cinematografia americana ainda impede que uma grande parte dos filmes... Né? É esmagadora, entendeu? A questão toda aí dos direitos, o direito de tela, né? Mas em especial na última década, assim, eu acho que é visível o avanço que o cinema brasileiro teve, né? Inclusive concorrendo em igualdade de condições com o cinema norte-americano, com o cinema europeu, igualdade de condições e se demonstrando em relação a alguns países, inclusive superior. Não, e nós evoluímos tecnicamente. Hoje o cinema brasileiro, vamos dizer, de uma certa maneira, do ponto de vista tecnológico, ele assimilou as conquistas que foram feitas recentemente e o cinema brasileiro passou a ter um nível ótimo de som, de luz, de montagem. E a criatividade eu nunca duvidei, porque eu sempre vi o cinema brasileiro como um cinema extremamente criativo, ganhou prêmios internacionais, tem uma história, uma longa história. Agora, secretário,